Amados irmãos, graça e paz, boa noite mais uma vez. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que nós estamos aqui para, mais uma vez, novamente, nessa noite, ministrarmos a palavra do Senhor ao teu coração, nesse tempo ainda difícil em que nós estamos confinados, né? A maioria de nós, poucas pessoas nas ruas, poucas pessoas trabalhando. Momento de nós estarmos buscando ainda mais a face do Senhor, de estarmos orando para que Deus possa trazer a sua intervenção sobre as nossas vidas. Amém, querido? Feche teus olhos, vamos orar, buscar a face do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, mais uma vez, quando nós nos reunimos nas nossas casas, onde estivermos, para adorarmos e bendizermos ao Teu nome, para cultuarmos o nome do Senhor. Ó Pai, que os Teus filhos estejam verdadeiramente cheios da Tua graça, que os Teus filhos estejam cheios das virtudes do Teu Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra, ao ser ministrada aos nossos corações, promova em nossas vidas frutos de santidade ao Senhor. Eu coloco tudo em Tuas mãos, confio no nome do Senhor. Fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Nessa noite eu quero que você abra a tua Bíblia em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6 em diante, que diz assim: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, esse, pois, se alegrará, vendo o prumo da mão de Zorobabel, o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração na noite de hoje, querido. Que Deus te abençoe. Eu quero falar contigo sobre a reconstrução. Quem era Zorobabel? Zorobabel foi um líder judeu, né? Na sua época ele viveu no exílio babilônico e ele foi possivelmente o primeiro líder que caminhou com o povo saindo do exílio babilônico para as terras de Jerusalém, levando o povo para a reconstrução daquele lugar. E eu quero falar para você nessa noite exatamente isso. O tempo da reconstrução. Nós estamos vendo os dias se alongando, as coisas se dificultando, e nós precisamos estar com os nossos punhos firmes, precisamos estar com os nossos olhos firmes, precisamos estar com a nossa fé firme, porque esse vai ser um tempo de reconstrução, será um tempo de reformularmos toda a nossa vida, toda a nossa história. E aqui o texto fala desse homem Zorobabel. Zorobabel significa nascido ou semente da Babilônia. Babilônia é aquele lugar, né, na nossa simbologia bíblica, um lugar de pecados, um lugar longe, distante de Jerusalém, um lugar que o povo estava em cativeiro. E quando a gente fala assim, quando a gente vê esse homem, a atitude dele de voltar para Jerusalém e reconstruir aquela cidade, reconstruir o templo e levantar tudo de suas ruínas, a gente olha e fala assim: meu Deus, que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Ele que foi chamado, né, de o filho do cativeiro, Babilônia, lugar do cativeiro, ele que foi chamado de semente do cativeiro, foi o homem usado por Deus para direcionar o
povo de Israel para uma nova história, para um novo tempo, para a reconstrução das suas vidas. E nós, irmãos, precisamos muitas vezes reconstruir na nossa vida também. Talvez um casamento que esteja passando por um abalo nas suas estruturas, um relacionamento de tanto tempo, de longas datas, e está lá passando por um momento difícil. Esposa com esposo que não estão se falando direito, estão vendo as coisas começarem a ruir. Não deixa ruir para reconstruir não, querido. Comece a reconstruir agora. Comece a fazer essa reforma no teu casamento agora. Talvez um ministério, você está desistindo do seu chamado ministerial, você está cansado, você está cansada e você precisa renovar as tuas forças para reconstruir, recomeçar de novo. Talvez na tua vida profissional, eu não sei qual área da tua história que está precisando passar por uma reconstrução. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é contigo. Eu vejo alguns valores, alguns princípios aqui nesse texto que estabelecem para nós como que uma reconstrução, ela pode ser bem sucedida nas nossas vidas. A primeira coisa que eu vejo quando eu olho para esse texto é que não é por força nem por violência, aqui no versículo 6, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, Deus falando através do profeta Zacarias. Aí eu penso que um pilar para a nossa reconstrução de coisas na nossa vida é a dependência sempre no Espírito do Senhor, no Espírito Santo de Deus. Se você for dependente do Senhor, você vai reconstruir, você vai fazer coisas novas. Você, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Quer dizer, as coisas velhas indo é porque está se reconstruindo o novo. Em quem? Em Cristo Jesus. Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, fala para nós que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, nos ensinando a orar, orando por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então, nós que precisamos ser dependentes do Senhor, a nossa dependência está nele. Nosso recurso está no Senhor. Então, se eu quero reconstruir alguma coisa na minha vida, eu preciso reconstruir alguma coisa na minha vida, eu preciso depender do Espírito Santo de Deus. Totalmente, absolutamente, ser dependente do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos colocar essa dependência em absoluta verdade diante do Senhor. O salmista, no Salmo 121, no versículo 2, ele diz isso, né? Que a confiança dele, a dependência dele está no guarda de Israel, no guarda de Sião, aquele que não dorme. Então, que você possa permitir que a sua vida, a reconstrução de fatos da sua vida, de circunstâncias da sua vida, como eu disse anteriormente, seja um casamento, seja um ministério, seja profissionalmente, eu não sei, mas você precisa depender do Senhor. Você precisa ver o caminho, a direção que Deus está dando para você. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto é que Zorobabel, ele não estava preocupado com as circunstâncias ao redor, né? Ele sabia muito bem o que estava acontecendo ao redor dele. A palavra então ali ainda diz assim, quem és tu, ó grande monte? Diante de Jerusalém você vai ser uma campina. Ou seja, as circunstâncias ao nosso redor não podem definir a nossa atitude de fé. Pelo contrário, a nossa atitude de fé é que vai transformar as circunstâncias ao nosso redor. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo ele diz assim, porque nós não andamos por vistas, nós andamos pelo que cremos. Então, se eu olhar para as circunstâncias, eu poderei me frustrar.
Se eu olhar ao meu redor, eu poderei me frustrar. Podem ser palavras frustrantes, podem ser atitudes das pessoas que nos frustrarão, podem ser realmente circunstâncias que nos frustrarão, se nós olharmos para elas, se nós nos focarmos nelas. Mas nós andamos pelo que cremos, nós não andamos pelo que vemos. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo ainda nos ensina, ele diz assim: se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima, olhe para as coisas que são do alto. Nós precisamos buscar aquilo que alimente a nossa fé. Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, diz para nós: no demais, irmãos meus, permaneceis firmes no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau às ciladas do maligno. O capítulo 6, versículo 11 e também o versículo 13 fala isso para nós, que a nossa fortaleza está no Senhor Jesus Cristo, né? Nós nos fortaleceremos nele. Quando as circunstâncias surgem em nossas jornadas, na nossa frente, na nossa vida, elas são a oportunidade de descobrirmos o quanto nós podemos ser fortalecidos no Senhor, no nosso Deus. O quanto que uma circunstância difícil pode promover a minha força em Deus. Neemias diz isso para a gente, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força, no capítulo 8, no versículo 10. A gente precisa se fortalecer no Senhor. Alegrar o Senhor é fortalecimento das nossas vidas. Eu ainda vejo, querido, uma terceira coisa nesse texto de Zorobabel, nesse texto de Zacarias, do capítulo 4, que diz aqui que as mãos dele, no versículo 9, construíram a casa, começaram uma construção boa. E Deus fala que lá no final, o prumo ainda vai permanecer nas mãos de Zorobabel. O homem que ousou voltar para Jerusalém e reconstruí-la. Sabe o que eu vejo aqui? Para a gente reconstruir, a gente precisa fazer com excelência o nosso serviço. Servir com excelência. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, diz para a gente que tudo aquilo que vier à nossa mão, nós devemos fazer segundo as nossas forças, ou seja, da melhor forma que nós pudermos fazer. Vamos fazer do nosso melhor jeito. Vamos fazer com a nossa melhor virtude. Vamos dar o nosso empenho melhor, sabendo que no Senhor nada do que fizermos será em vão. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 38, se não me falha a memória, que a gente pode fazer, porque Deus, Ele vai nos honrar em todo o tempo, em toda a circunstância. O tamanho da nossa dedicação às responsabilidades que nós temos serão o tamanho das nossas conquistas. O tamanho da minha dedicação àquilo que está sob a minha responsabilidade, a minha dedicação, vai ser também o mesmo tamanho a minha conquista. Então, se eu tiver uma dedicação total, a minha conquista será total. Se eu começar com todas as minhas forças, dependente do Senhor, ouvindo ao Senhor, não deixando-me ser vencido pelas circunstâncias, dando o melhor de mim para a restauração do meu casamento, me dedicando de forma total, a minha conquista será de forma total. O tamanho da minha dedicação será o tamanho da minha conquista. Ainda vejo uma quarta coisa nesse texto, para a gente poder finalizar. A palavra liberada precisa ser uma palavra abençoadora. O profeta diz assim, ó, estas mesmas mãos
terminarão a obra, dizendo que as mãos de Zorobabel começaram a boa obra e as mãos dele também terminarão. Então, liberar palavra abençoadora. Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, me ensina que o poder da vida e da morte está nos lábios, e o que bem utiliza, come do seu fruto. Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, eu estou sempre conversando com um amigo lá no meu trabalho, no escritório, o Alessandro, e a gente sempre fala esse versículo, né? Mateus 12, 34. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, se o teu coração é um coração abençoador, a tua boca será uma boca abençoadora. E aqui a palavra profética foi essa para Zorobabel. As tuas mãos começaram a construir, as tuas mãos terminarão essa obra. Nós precisamos ter palavras abençoadoras. Nós precisamos declarar aquilo que está no coração de Deus através dos nossos lábios. Nunca diga para o seu filho: você não vale nada, você não presta. Você está lançando palavras de maldição sobre a vida do teu filho, ou do teu cônjuge, ou do teu trabalho. Esse meu serviço não presta, eu não sei o quê, essa minha igreja não dá. Você lança palavras de maldição através da tua boca. A palavra precisa ser abençoadora. Abençoadora. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Não tem problema. As minhas ações não são definidas pelas pessoas. Não são. As minhas ações são definidas pelo Espírito que habita em mim. Se a tua ação ela é motivada por uma ação de um terceiro, ela deixa de ser uma ação, ela se torna uma reação. Nós fomos chamados para termos ações e não reações. Reações são instintivas, ações são racionais. Romanos 12, no versículo 1 diz para mim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Raciocínio. Eu penso, logo executo. Eu não ajo por instinto. Quem age por instinto é o animal irracional. Nós somos animais racionais. Então nós precisamos pensar antes de agir. E só agir depois que o pensamento foi formado. Aí a gente vai agir ou não. Vai ser benéfica ou não aquela ação. Então a gente precisa de palavra que saia da nossa boca, que seja abençoadora. Precisamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa fé é demonstrada na força das nossas palavras. A minha fé, ela é demonstrada na força daquilo que pronuncia os meus lábios. Jesus Cristo, quando ele estava naquela cruz, ele liberou uma palavra que abençoou a todos nós. Aliás, todas as palavras dele promoveram bênçãos para as nossas vidas. Mas tem uma em especial que eu quero comentar contigo, dentre as célebres 7 frases de Jesus na cruz. Tetelestai, está pago, ou está feito, ou está consumado. Tetelestai. Isso significa que a palavra dele liberou nas nossas vidas o perdão. Fomos resgatados pela atitude de Jesus, pela ação promovida na cruz, mas também pelo que os seus lábios liberaram naquele lugar. Está consumado, está feito. Eles não têm mais dívida nenhuma. Então, querido, que os meus lábios e os teus lábios declarem a fé que nós temos. Declare sua fé às circunstâncias e Deus declarará a sua maravilhosa graça sobre ti. Declare a tua fé sobre as circunstâncias e Deus vai declarar a maravilhosa graça dele sobre a tua vida. Receba essa palavra nesse tempo e que Deus possa, através de você, reconstruir o teu casamento,
reconstruir o teu chamado ministerial, reconstruir a tua vida profissional, reconstruir a tua fé, que o Senhor, o Deus maravilhoso que derrama graça sobre graça, que está sobre a tua vida, Ele possa ser o agente transformador da tua história. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco os meus irmãos diante de Ti mais uma vez. Essa breve palavra da vida de Zorobabel, um homem que até pelo seu nome tinha todos os motivos para ficar quietinho na Babilônia, não ser um agente transformador, um agente da Tua graça. Ele tinha tudo para ficar naquele lugar. Mas o Teu Espírito que estava nele o impulsionou a ser um agente de transformação, a ser um homem de reconstruções. E o nome dele foi para a história. O nome dele foi escrito para todas as gerações conhecerem. Ó Deus, que seja assim na vida dos meus irmãos que me escutam agora. Que eles possam identificar onde há necessidade de reconstrução. E que eles possam usar a Tua palavra. Possam usar esses pilares que nós ensinamos nessa noite. Ser dependente do Senhor. Não andar por circunstâncias, mas por fé. Servir, Senhor, com excelência e liberar palavra de bênção. Que esses 4 valores estejam na vida dos Teus filhos, para que eles possam promover reconstruções naquelas situações que já estão destruídas em suas vidas. Um tempo novo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aquilo que aos olhos do homem é impossível, a Deus tudo é possível. Quando a circunstância parece que não mudará, Deus tudo pode transformar. Aquilo que aos olhos do homem é impossível, a Deus tudo é possível.